Os meus pais, aqueles que me criaram com promessas de família unida, acabavam de me excluir do jantar de domingo como se eu fosse um estranho indesejado, tudo por causa dela, a namorada do meu irmão, que me odiava sem razão aparente. Naquele instante, jurei que faria com que pagassem, não com punhos, mas com a frieza de quem sabe que a vingança mais doce é a que destrói devagar, pedaço por pedaço, até só restar em ruínas. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu andava pela calçada do Combro, o telemóvel ainda quente na mão como se tivesse absorvido o veneno daquela mensagem. Não estás convidado para o jantar, a namorada do teu irmão não gosta, diziam as palavras da minha mãe, curtas e cortantes como uma navalha. Eu parei à beira do mirador, olhando para o Tejo que serpenteava lá embaixo, preguiçoso e indiferente, enquanto o meu peito se contraía num nó de fúria. Como é que chegará a isto? Eu, o filho mais novo, o que sempre fora o bonzinho, o que engolia as merdas da família para manter a paz, agora reduzido a um intruso na própria casa. Lembrei-me do cheiro de bacalhau assado que preenchia a cozinha nos domingos de outrora, o riso do meu pai quando pela sala de jantar com vista para o jardim de laranjeiras, e o meu irmão, o João, sempre o favorito, a contar anedotas que nos faziam dobrar de riso. Éramos inseparáveis, eu e ele, desde miúdos a chutar bola nas ruas de Alfama, onde o fado se misturava com o guincho dos elétricos. Mas tudo mudara quando ela entrara na vida dele, a Ana, com os seus cabelos loiros tingidos que cheiravam a perfume caro e os olhos azuis que pareciam sempre julgar, como se o mundo fosse pequeno demais para a sua ambição mesquinha. Eu voltara para Lisboa há 2 anos, depois de uma temporada em Coimbra a estudar engenharia, sonhando em reconstruir pontes, não só as de betão, mas as que se haviam rompido na família durante a ausência. O divórcio dos meus pais fora um terremoto silencioso, a mãe, com as suas noites de vinho do Porto a afogar as mágoas, o pai mergulhado em livros de contabilidade para esquecer a solidão. Eu fora o mediador, o que ligava para os dois, o que organizava cafés no Chiado para tentar remendar o que se partira. E o João? Ele prosperara, subindo na hierarquia de uma agência de publicidade no Bairro Alto, com festas que duravam até o sol nascer e mulheres que vinham e iam como as marés do Oceano Atlântico. Mas a Ana era diferente. Ela surgira como um furacão, com o sotaque do Porto que soava sempre um pouco superior, e uma carreira de influenciadora que a fazia pousar em rooftops de Lisboa como se fosse a rainha da cidade. Eu conhecera-a numa daquelas reuniões familiares forçadas, no terraço da casa dos meus pais em Belém, com o mosteiro dos Jerónimos ao fundo como pano de fundo irônico para a hipocrisia. Ela apertara-me a mão com unhas pintadas de vermelho sangue, sorrindo de forma que não chegava aos olhos. Então, tu és o mano mais novo. O que fazes da vida? Perguntara, como se já soubesse a resposta e a achasse insuficiente. Eu engolira o orgulho e respondera com a verdade, trabalhava numa pequena firma de construção, restaurando fachadas antigas nos bairros históricos, mãos sujas de poeira e argamassa, mas coração cheio de orgulho pelo património que salvava. Ela rira, um som agudo que cortava o ar como vidro partido. Ah, que romântico! Eu prefiro o moderno, sabes? Coisas que brilham. Naquele momento, senti o primeiro formigueiro de desconfiança, mas atribuiu ao vinho tinto que correra generosamente. Agora, meses depois, aquela mensagem era a culminação de uma série de pequenas facadas. Começara com olhares de lado nas visitas, comentários sussurrados sobre as minhas roupas, demasiado simples, para as redes sociais dela, e depois as ausências, o João cancelando saídas connosco porque a Ana não se sentia bem, as fotos no Instagram onde eu era cortado do enquadramento familiar. E os meus pais? Cediam, um a um, como castelos de areia perante a maré. A mãe, sempre ansiosa por aprovação, via na Ana a filha que nunca tivera, o pai, solitário, via no Guenro em potência um aliado contra o vazio. Eu desci as escadas do Miradouro, os pés pesados no calçamento irregular, e entrei num café escondido numa ruela de Alfama. O aroma de pastéis de nata frescos misturava-se com o fumo de cigarros dos locais, e pedi um galão forte, sentando-me à mesa de ferro forjado. O telemóvel vibrou novamente, uma chamada do João. Ignorei-a. Em vez disso, abri as mensagens antigas, relendo as promessas dele. Irmão, a família é tudo. Conta comigo sempre. Mentiras. Todas mentiras. A raiva borbulhava, mas eu sabia que não podia explodir. Não ainda. A vingança, aprendi com os livros de fado que a minha avó me lera, é como o vinho, melhora com o tempo, ganha corpo na garrafa escura da paciência. Comecei a planear ali, no meio do burburinho do café, com o fado de Amália Rodrigues a ecoar baixinho no rádio.
Primeiro, informação. Eu precisava de saber os segredos da Ana, as rachaduras na sua fachada perfeita. Ela postava tudo, viagens a Cascais, jantares em restaurantes de estrelas Michelin, poses com o João como se fossem o casal do ano. Mas por trás daquilo, o que havia? Dívidas. Traições. Uma insegurança que a fazia odiar quem via através dela. Levantei-me, paguei com moedas tilintantes, e saí para a rua onde o sol se punha devagar, tingindo os telhados de alfama de laranja e ouro. Caminhei até à Sé, o coração antigo de Lisboa pulsando à minha volta, e ali, ajoelhado num banco de pedra fria, rezei não a Deus, mas a mim mesmo, que me desse forças para desmontar aquela teia, fio por fio, sem misericórdia. Porque a família, afinal, não era sangue, era lealdade. E a deles havia secado. Naquela noite, deitei-me no meu apartamento minúsculo em Moraria, com o som distante dos elétricos a embalar os meus pensamentos. Sonhei com o jantar que me roubaram, pratos de cataplana fumegante, risos forçados, e a Ana no centro, reinando com o seu sorriso falso. Acordei suado, com o gosto amargo da traição na boca, e soube que o jogo começara. Eu seria o fantasma na máquina, o sussurro no ouvido que faria tudo desabar. Os dias seguintes foram um exercício de contenção. No trabalho, restaurava a fachada de um palacete do século XVIII encheado, martelando azulejos partidos com precisão cirúrgica, imaginando cada golpe na cara arrogante dela. Os colegas notavam a minha distração. O Zé, o mestre de obras com bigode espesso e mãos calejadas, batia-me no ombro e dizia: "Ó pá, o que te comeu? Parece que viste um fantasma." Eu sorria, forçado, e respondia: "Nada, só saudades da família." Mentira. Saudades. Não. Ódio puro, destilado. Comecei a seguir a Ana nas redes, não como fã, mas como caçador. Os posts dela eram um diário de vaidade, noite perfeita com o amor da minha vida Lisboa Lovers, com o João de braço dado, olhos vidrados de vinho. Mas eu via as falhas, os comentários apagados de atas, a stories onde ela se queixava de pessoas tóxicas, sem nomear. Uma noite, enquanto comia uma bifana solitária num tasco em Bairro Alto, descobri o primeiro fio solto. Um comentário antigo, de um ex-namorado do Porto: "Cuidado com essa, João. Ela come homens como eu ao pequeno almoço." O perfil dele estava bloqueado, mas o suficiente para acender a faísca. Liguei para o João na manhã seguinte, voz calma como o mar de verão: "Irmão, o que se passa com o jantar?" A mãe mandou-me uma mensagem esquisita. Ele hesitou, o som de tráfego ao fundo, provavelmente no carro dela, um Audi reluzente que ele comprara a prestações. "Ah, foi mal entendido. A Ana só não se sente à vontade contigo por agora. Coisas de mulheres, sabes." Ri-me, um riso seco quicou no meu peito vazio. "Entendo. Diz-lhe que peço desculpa por existir." Desliguei antes que ele respondesse, o coração martelando como um andaime a tremer. A partir daí, mergulhei na pesquisa. Usei as noites para vasculhar perfis antigos, ligações em comum, até contratei um tipo discreto de uma agência de investigação em Saldanha, nada de ilegal, só factos públicos que ela escondia atrás de filtros. Descobri que a Ana não era a influenciadora de sucesso que fingia, o seu império era uma pilha de dívidas de empréstimos para roupas e viagens, e o emprego na agência do João. Uma sinecura, graças a ele. Pior, rumores de um caso com o chefe, antes de o João entrar na jogada. Ela escalara nas costas dele, e agora usava a família como escada. Mas o que me doía mais era a cumplicidade dos meus pais. Liguei à mãe uma tarde, enquanto chovia miúdo sobre os telhados de Lisboa, transformando as ruas em rios de prata. "Mãe, por que isto? Eu sou o teu filho." A voz dela tremeu, fraca como o vinho aguado que bebia agora. "É só por agora, filho. A Ana é importante para o teu irmão. Não queres estragar tudo, pois não?" Estragar? Eu era o estragado, o descartável. O pai, quando o confrontei, foi mais direto: "Cresce, rapaz. A vida não é justa." "Não justa. Eu faria com que fosse, à minha maneira." A vingança ganhou forma numa ideia simples, mas devastadora: expor as mentiras dela, não com escândalo, mas com verdade pingada, gota a gota, até o castelo de cartas desabar. Comecei pequeno, um comentário anónimo no Instagram dela,
elogiando a coragem dela em partilhar a vida real, incluindo as dívidas que nos tornam humanos. Ela apagou, mas o veneno entrara. Depois, enviei um e-mail para o chefe do João, anónimo, com prints de conversas antigas onde ela se gabava de favores para promoções. Nada comprovado, mas o suficiente para semear dúvida. Enquanto isso, o meu dia-a-dia tornava-se uma máscara. Sorria para os colegas, saía com amigos para cervejas no cais do Sodré, fingindo normalidade. Mas à noite, sozinho com o Tejo piscando luzes ao longe, a raiva crescia como era selvagem, sufocando tudo. Eu via a família nos sonhos, o João traindo-me por uma mulher que não valia o sal da cataplana, os pais curvando-se à tirania dela. E eu? Eu seria o juiz, o carrasco, o que faria justiça com as mãos limpas, mas o coração negro. O primeiro golpe caiu numa sexta-feira chuvosa. O João ligou-me, voz tensa. O que raio fizeste, mano? O meu chefe perguntou-me sobre a Ana, sobre coisas. Finge surpresa, eu. Nada, irmão. Talvez ela tenha inimigos. Ele praguejou, algo sobre deixares de ser paranoico, e desligou. Mas eu sabia, o verme roía a maçã. E o melhor? Eles pensavam que era azar, não vingança. Perfeito. A chuva de Lisboa caía como lágrimas não choradas, lavando as ruas de Alfama enquanto eu me abrigava debaixo de um toldo esburacado, o cheiro de sardinhas grelhadas misturando-se à umidade do ar. 2 meses haviam passado desde a mensagem que acendera o fogo, e o meu plano ganhava tração devagar, como o elétrico 28 subindo a colina íngreme. Eu via os sinais, as stories da Ana mais escassas, o sorriso forçado nas fotos com o João, e mensagens dele cada vez mais espaçadas. Mas a dor era uma companheira constante, um peso nos ombros que me fazia curvar como os pescadores do cais das colunas perante o mar revolto. Trabalhava agora num estaleiro em Alcântara, restaurando um armazém antigo transformado em loft de luxo, ironia, pois eu sonhava em transformar a vida deles num loft de ilusões desfeitas. O Zé, o meu companheiro de martelo, notara a mudança em mim. Estás com cara de quem planeia uma revolução, ó Diogo, disse ele um dia, limpando o suor da testa com o dorso da mão calejada. Ri-me, mas era um riso oco, só uma reparação familiar, Zé. Nada que um bom copo de ginja não cure. Ele abanou a cabeça, sábio como os velhos do Terreiro do Paço. Cuidado, rapaz. A família é como o Tejo, calmo na superfície, mas com correntes que te arrastam para o fundo. Ele tinha razão. As noites eram o pior, acordava com o coração aos saltos, revivendo memórias que outrora aqueciam, agora queimavam. Lembrei-me do Natal passado, na casa de Belém, com o presépio iluminado e o cheiro de rabanadas fritas. A Ana chegara tarde, com presentes embrulhados em papel dourado, e sussurrar ao ouvido da minha mãe, ele é tão quieto, não é? Não como o João. A minha mãe rira, nervosa, e eu fingira não ouvir, bebendo o vinho de cheiro até a cabeça rodar. Mas ouvira, e guardara, como se guarda uma granada com o pino meio solto. Agora, usava isso tudo. Infiltrei-me no círculo dela através de uma conta falsa no Instagram, @Lisboa, um perfil de um jovem empreendedor, de Cascais, com fotos roubadas de bancos de imagens e histórias de festas exclusivas. Ela mordeu o isco numa semana, like num post sobre mulheres empoderadas, DM com adoro o teu vibe, vamos trocar ideias. Respondi com charme calculado, elogiando o brilho dela, e aos poucos, soltei o anzol. Ouvi dizer que trabalhas na agência do Barro Alto. Impressionante. Mas conta-me, como lidas com os invejosos que espalham boatos? Ela picou-se. Esses são perdedores. Mas sim, há sempre quem queira derrubar quem sobe. De lá, veio o ouro. Ela desabafou sobre um ex-colega rancoroso, que espalhara rumores de plágio nos seus conteúdos de marketing. Plágio. Copiar ideias de freelancers baratos do Porto, passando-as como suas para impressionar o chefe e o João. Guardei screenshots, frios como o granito de Sintra. Mas não parei aí. Perguntei sobre a família. O teu cunhado parece fixe nas fotos. Como é ele? Pausa longa, depois, o irmão do meu namorado. Um tipo normal, mas um bocado obcecado. Sabe demasiado. O meu sangue gelou, mas respondi, inveja, provavelmente.
Homens assim são perigosos quando se sentem ignorados. Enquanto tecia a teia, a família desmoronava devagar. O pai ligou-me uma noite, voz rouca do uísque: Diogo, o João está estranho. Brigas no trabalho, por causa da Ana. O que se passa? Fingi preocupação: não sei, pai. Talvez stresses normais. Eu aviso para falarem. Mas avisei o quê? Nada. Em vez disso, enviei um e-mail anónimo para a agência, com provas compiladas, nada falso, só factos montados como um puzzle que encaixava na narrativa de instabilidade emocional da Ana. O chefe respondeu ao João, copiando-o: precisamos de discutir o papel dela na equipa. O João confrontou-me no telemóvel, furioso: és tu, não é? A foder tudo. Neguei, voz serena como o Douro em época de vindima: irmão, para de paranoias. Talvez ela tenha pisado alguém. Ele gritou, praguejou, e desligou com um: não te metas na nossa vida. Mas metera-me, e profundamente. A Ana postou uma story chorosa: dias difíceis, mas o amor vence estrangeiro todas, com o João ao lado, olhos evasivos. Os seguidores comentavam: força, rainha, mas eu via a rachadura, o império dela era de vidro fino. A minha própria vida, porém, não era só sombras. Encontrei consolo em coisas pequenas: um passeio pelo Jardim da Estrela ao amanhecer, com o orvalho nos bancos de ferro e o canto dos pardais, uma noite de fada em Alfama, onde uma voz rouca cantava de amores traídos, e eu chorei pela primeira vez desde a mensagem, lágrimas quentes misturando-se ao vinho. A fadista, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos que viram guerras, aproximou-se depois: o fado cura, miúdo, mas não esquece. Usa-o para renascer. Renasci. Talvez. Mas o meu renascimento era de espinhos. O golpe seguinte foi pessoal. Descobri, através do Tiago, que a Ana planeava um pedido de casamento surpresa no próximo domingo, no mesmo jantar que me excluíra, agora um evento íntimo, sem mim, claro. O anel, comprado a prestações no Porto, era o sonho dela de ascensão social. Eu sorri no escuro do meu quarto, o Tejo negro lá fora. Enviei uma mensagem anónima para o joalheiro, fingindo ser um amigo preocupado: ouvi que a cliente Ana Lopes tem dívidas pendentes. Cancela a entrega para evitar problemas. O joalheiro, cauteloso, ligou para o João para confirmar: pânico puro. O choro dela ecoou no telefone quando o João me ligou, voz quebrada: Diogo, por favor. Ela está destruída. O anel desapareceu. Ajuda-nos. Fingi choque: o quê? Eu? Como? Mas ajudei, sim, ajudando a enterrá-los mais fundo. Sugeri um joalheiro alternativo em Chiado, confiável, e quando ele comprou, eu já tinha o próximo passo: um vazamento para um blog de fofocas lisboetas, sobre influenciadora com passado duvidoso a enganar o rico. Anónimo, é claro. A família rachava. A mãe, histérica, ligou-me chorando: vem para casa, filho. Sem a Ana, se necessário. Mas era tarde. O pai, em silêncio sepulcral, enviou uma mensagem: o que fizemos de errado? Nada, respondi em silêncio. Vocês escolheram. E eu escolhi agora: a vingança não era só dela, era de todos que me traíram. Enquanto a chuva parava e o sol rompia as nuvens, saí para a rua, o coração leve pela primeira vez. O ar cheirava a terra molhada e possibilidade. Mas o melhor ainda vinha: o domingo aproximava-se, e com ele, o colapso total. O ar de Lisboa no outono carregava o sal do mar e o cheiro de castanhas assadas nas ruas de Chiado, mas para mim, era o aroma de vitória iminente que me enchia os pulmões enquanto subia as escadas do meu apartamento em Moraria. 3 meses desde a mensagem fatídica, e o plano de cera-se num tapiz de mentiras desfiadas, com a Ana no centro como a aranha apanhada na própria teia. Eu via a desabar nas redes, posts esporádicos sobre autodescoberta, lives onde a maquilhagem mal escondia as olheiras, e o João, outrora radiante, agora um fantasma de si mesmo, com olheiras profundas como as grutas de Benagil. Trabalhar em Alcântara tornara-se uma bênção disfarçada: o ritmo do estaleiro, o clangor dos martelos contra o metal enferrujado, ecoava o tumulto na minha alma. O Zé, com a sua sabedoria de rua, tornara-se confidente improvável. Conta-me, Diogo. Essa reparação familiar, é vingança ou justiça? Sentei-me com ele num banco ao almoço,
comendo sandes de chouriço e olhando o Tejo que levava segredos para o oceano. Ambas, Zé. Elas andam de mãos dadas, como o fado e a saudade. Ele riu, rouco, cuidado, que a justiça cega tropeça nos próprios pés. Ele não sabia quão perto estava da verdade. A conversa, com o Tiago, evoluíra para encontros virtuais. Ela desabafava sobre o stress no trabalho, as brigas com o João por causa de rumores infundados, e até confessaram um segredo mais negro, uma gravidez falsa, meses antes, para prender um ex. Funcionou na altura, mas agora... Karma, né? Karma. Não, Ana. Eu era o teu karma, moldado em Lisboa, temperado no Tejo. Usei isso com mestria. Enviava dicas anónimas para o blog de fofocas, fontes próximas revelam, influenciadora Ana Lopes manipulou parceiro com gravidez inventada, com detalhes vagos o suficiente para negar, mas afiados para cortar. O post viralizou em horas, partilhas de lisboetas cínicos que adoravam um escândalo local. O João ligou-me em pânico, voz trêmula como um miúdo apanhado em mentiras. Diogo, leste aquela merda. É mentira. A Ana jura que é. Consolei-o, falso como o ouro folheado. Calma, irmão. Investiga. Talvez seja inveja de ex-colegas. Mas ele investigava, e o que encontrava só o afundava mais. Os pais, outrora pilares, agora eram destroços flutuantes. A mãe apareceu à minha porta uma tarde chuvosa, guarda-chuva pingando no limiar, olhos inchados de noites sem sono. Filho, perdoa-nos. A Ana. Ela mentiu sobre ti. Disse que tu a assediavas nas mensagens. O quê? A fúria subiu como vinho a ferver. Eu. Mãe, tu acreditaste. Ela baixou a cabeça, lágrimas misturando-se à chuva. Eu estava confusa. O João defendia-a tanto. Abracei-a, mas o abraço era veneno, ela era cúmplice, mesmo sem querer. Vai para casa, mãe. Eu resolvo. O pai veio dias depois, no estaleiro, com fato amarrotado e cheiro a tabaco frio. Diogo, o João pediu demissão. Diz que não aguenta a pressão. Tudo por causa dela. Sentei-me com ele num caixote virado, o Tejo rugindo ao fundo como um leão ferido. Pai, por que deixarem que ela controlasse tudo? Eu era o vosso sangue. Ele suspirou, velho antes do tempo, medo, filho. Medo de ficar sozinho. Ela prometia futuro. Futuro. Eu daria um futuro, de cinzas. O domingo do jantar de reconciliação, ironicamente sem mim, mas agora um circo de tensões, aproximava-se como uma tempestade do Atlântico. A Ana, desesperada por salvar a cara, organizaram um brunch em Cascais, com vista para o mar e influencers convidados para fotografias perfeitas. Eu soube pelos leaks do Tiago, ela planeava anunciar o noivado ali, com o anel recuperado às pressas. Mas eu tinha o as na manga, um vídeo compilado, anónimo, enviado para o grupo do WhatsApp da família e para os e-mails dos convidados. Imagens de chats dela com o ex-chefe, flertes descarados, prints de dívidas em nome dela, cobradas judicialmente, e o golpe final, uma gravação áudio, obtida através de um app de espionagem no telemóvel do João, instalado numa visita amigável, meses antes, onde ela ria, teu irmão. 1-0. Mas os pais dele são úteis, herança à vista. O brunch foi um desastre. Recebi as atualizações em tempo real, o telemóvel da Ana a vibrar com notificações, o rosto dela a empalidecer como queijo fresco perante o mar azul. O João, confrontando-a ali, voz alta o suficiente para os vizinhos de mesa virarem cabeças, diz-me que não é verdade. Os pais, chegados de Lisboa de carro alugado, assistindo ao colapso como estátuas de sal. A minha mãe ligou-me a meio, soluçando, Diogo, vem cá. É o fim. Não fui. Em vez disso, caminhei pela marginal de Cascais, o vento salgado chicoteando o rosto, e sorri para o horizonte. O fim. Não. O meio. Naquele dia, a Ana tentou suicídio, ou fingiu, ninguém soube ao certo. Acabou no hospital de Cascais, estômago lavado, e o João ao lado, destruído. Ele ligou-me da sala de espera, voz um sussurro quebrado, irmão, foi tudo culpa minha. Ela confessou tudo. As mentiras, as dívidas. E tu? Como sabias?
Mentira parcial, eu investiguei, por ti. Para proteger a família. Ele chorou, um choro de homem feito que me revirou as entranhas, ódio e pena misturados como vinho com água. Volta, Diogo. Sem ela. Mas o ódio não se apaga com lágrimas. Voltei para Lisboa de elétrico, o sol poente tingindo o céu de sangue, e soube que a vingança era um vício. Cada pedaço dela que caía preenchia o vazio no meu peito, mas deixava um buraco maior. No apartamento, abri uma garrafa de Porto Tawny, o líquido âmbar brilhando à luz da lâmpada, e bebi à saúde dos traidores. O Zé ligou, ouvi boatos. Acabou. Quase, respondi. Quase. A recuperação dela foi lenta, um escândalo que correu os blogs de Lisboa como fogo em palha seca. O João mudou-se de volta para a casa dos pais em Belém, dormindo no sofá como um exilado, e a Ana desapareceu para o Porto, bloqueando todos, deixando um rastro de dívidas e corações partidos. Os meus pais pediam-me para perdoar, para reconstruir, mas as palavras soavam ocas como conchas na praia da Ericeira. Eu perdoava. Não. Mas fingia, para os ver retorcerem-se na culpa. E assim, o drama prosseguia, página virada, mas o livro longe de acabar. O inverno instalou-se em Lisboa como um manto cinzento, com neblina que subia do Tejo e envolvia os minaretes de Alfama em véus de mistério, enquanto eu navegava os destroços da minha vingança com a precisão de um restaurador de azulejos partidos. 4 meses após a mensagem que partira tudo, a Ana era um fantasma nas redes, perfil privado, posts esporádicos de cura interior em retiros de yoga no Algarve, financiados por quem? Certamente não pelo João, que agora vivia de freelances precários, o seu brilho publicitário apagado como uma lâmpada fundida. No estaleiro de Alcântara, o trabalho endurecera-me, mãos mais calejadas, ombros mais largos, mas o coração. Uma fortaleza de gelo, derretendo só nas noites solitárias quando o uivo do vento pelas janelas mal vedadas me trazia ecos de risos familiares perdidos. O Zé, fiel como o mar, puxava-me para cervejas no fim de semana, no Tasca do Chico em Cais do Sodré, onde o cheiro de petiscos fritos competia com o fumo de charutos. Estás a vencer, Diogo, mas a que custo? Olha para ti, olhos vazios como o terreiro do Paço às 3 da manhã. Ele bebia o seu copo de fino, bigode espumoso, e eu respondia com um encolher de ombros: custo é o preço da verdade, Zé. Melhor doer agora que apodrecer devagar. A verdade era um veneno lento para eles. O João tentara reconectar-se, visitas hesitantes à minha porta com garrafas de vinho do Dão como ofrendas de paz. Mano, eu fui um idiota. Ela manipulou-me, mas eu deixei. Perdoa. Sentávamo-nos na cozinha exígua, com vista para os telhados vermelhos, e eu ouvia as confissões dele, as noites em claro a questionar tudo, o terapeuta em Belém que lhe cobrava fortunas por sessões de reconstrução de autoestima, as chamadas da Ana, agora bloqueadas, mas assombrando como fado mal resolvido. Ela disse que tu odiavas desde o início. Que eras obcecado por mim. Rime, amargo, obcecado. Não, irmão. Desiludido. Tu escolheste estar sobre mim. Mas perdoar? Não completamente. Em vez disso, plantava sementes. Talvez ela volte, João. Pessoas como ela não desistem fácil. Ele empalidecia, mãos tremendo no copo, e eu via o medo crescer, uma erva daninha que eu regava com sussurros. A mãe, frágil como porcelana de vista alegre, cozia-me bolos de amêndoa e chorava ao telefone: volta para os jantares, filho. Sem condições. Ironicamente, os jantares recomeçaram, sem a Ana, claro, mas eu recusava, alegando turnos no estaleiro. Não estou pronto, mãe. A ferida sangra ainda. Ela soluçava, e cada lágrima era bálsamo para a minha alma ferida. O pai, estoico como os obeliscos do Rocio, confrontava-me num café encheado, com aroma de expresso forte e pastéis quentes. Diogo, tu orquestraste isto tudo, não foi? Os leaks, os rumores. Olhei nos olhos, cinzentos como o céu de janeiro, e se fosse? Vocês mereciam saber quem ela era. Ele baixou a cabeça, voz rouca: merecíamos, sim. Mas a que preço? O João está destruído. Eu também. Toquei-lhe no braço, gesto paternal invertido: preço. O mesmo que pagaram ao me excluir. Justiça, pai. Pura e simples. Enquanto isso,
a Ana não desaparecera de todo. O Tiago, a minha marioneta digital, recebera mensagens dela, desesperadas: preciso de ajuda. Alguém me persegue. Vem ao Porto. Encontrei-me com ela virtualmente, voz distorcida num call de vídeo, o seu rosto pálido na tela, cabelos desgrenhados contrastando com o filtro outrora perfeito. Quem és tu realmente? Perguntou, olhos vermelhos. Sorri para a câmara, invisível, alguém que viu demasiado. Conta-me mais sobre as dívidas. Talvez eu pague. Ela mordeu, desabafando sobre credores do Porto, um apartamento hipotecado, e planos de voltar a Lisboa para reconquistar o João. Ele ainda me ama. Só precisa de tempo. Tempo. Eu daria tempo para afundar mais. Enviei ajuda anônima, um pagamento parcial para calar um credor, mas com um twist: o dinheiro veio de uma conta rastreável ao João, sem o seu conhecimento. Quando o credor ligou para ele, acusando-o de dívidas partilhadas, o inferno rebentou. O João, furioso, confrontou-a num café no Porto. Gravei a chamada através do app persistente, gritos, pratos a voar, mentira. Traição, e quando como trovões. O escândalo chegou aos ouvidos da família numa carta do advogado da Ana, exigindo partilha de bens comuns. Os meus pais, em pânico, reuniram-se em Belém, e eu fui convidado, pela primeira vez em meses. Cheguei de táxi, o mosteiro dos Jerónimos erguendo-se como um juiz silencioso ao fundo. A sala de jantar, outrora palco de exclusões, agora cheirava a desespero, arroz de marisco intocado, vinho aberto mas bebida aos golos nervosos. O João, barba por fazer e olhos fundos, abraçou-me: obrigado por vires. É o fim dela. Mas eu via o fim de todos eles, pedaços partidos. Falámos horas, confissões fluindo como o Tejo em maré alta. A mãe admitiu: eu vi os sinais, mas ignorei. Queria acreditar no sonho. O pai: fui fraco, priorizei a paz falsa. O João: traí-te, mano. Por ela. Abracei-os, mas o abraço era hollow, vingança saciada, mas o vazio maior. Saí para o jardim de laranjeiras, o ar frio mordendo a pele, e chorei não por eles, mas por mim, o menino que sonhara com pontes indestrutíveis, agora construtor de abismos. A Ana fugiu de vez, para a Espanha dizem, deixando um rastro de processos. O João encontrou terapia de grupo em Lisboa, reconstruindo devagar. Os pais tentavam remendar, convidando-me para fins de semana em Sintra, mas as cicatrizes latejavam. E eu? O Zé avisara: a vingança é um espelho quebrado, corta quem segura. Sim, cortava. Mas eu segurava firme, caminhando pelas ruas de Lisboa com o coração endurecido, pronto para o que viesse. A primavera irrompeu em Lisboa como uma amante impaciente, com jacarandás roxos forrando as avenidas do Parque Eduardo VII e o ar carregado de perfume de flor de laranjeira, mas para mim, era uma estação de contas, onde cada pétala caída recordava as folhas que eu fizera tombar. 5 meses após o veneno da mensagem, a família remendada tropeçava em pegadas frágeis, e eu, o arquiteto invisível do caos, observava de longe, o estaleiro de Alcântara agora um palco para reflexões profundas enquanto martelava vigas de aço ao ritmo do meu pulso vingativo. O Zé, com a sua intuição de velho lobo do mar, notara a mudança: estás mais leve, Diogo, mas os olhos ainda carregam sombras. Bebíamos imperiais no terraço de um bar em Belém, o Cristo Rei vigiando do outro lado do rio como um guardião relutante. Sombras são o preço, Zé. Mas pelo menos são minhas. Ele ergueu o copo, brindando, às sombras que nos fazem homens. Mas não te percas nelas. Homem. Eu era um titã forjado no fogo da traição, mas o titã solitário, e quando nas ruas vazias de madrugada. O João evoluíra, ou tentava. Mudara para um apartamento modesto e intendente, longe do glamour do bairro alto, e trabalhava em copy freelance para marcas locais, textos honestos sobre a autenticidade que ironizavam o seu passado. Ligava-me semanalmente, voz mais firme: mano, estou a ler sobre manipulação emocional. Ela era narcisista, sabes? Eu fui cego. Ouvi-lo desmontar o pedestal dela era catártico, mas também azedo. Ele reconstruía, enquanto eu ainda limpava os estilhaços. Bom, irmão. Continua. E eu? Estou bem. Mentira. As noites traziam pesadelos,
a Ana rindo na minha cara, os pais fechando a porta, o João virando as costas. Os pais insistiam na reconciliação. Um domingo em casa, com bacalhau à brasa e vinho verde fresco, foi o teste. Cheguei cedo, o jardim de laranjeiras florescendo em rebentos verdes, e abracei-os com braços rígidos. A mesa estava posta como nos velhos tempos, talheres de prata polida, guardanapos bordados pela avó, mas o ar carregava tensão, como antes de uma trovoada de verão. A mãe, com novo corte de cabelo que a rejuvenescia, serviu o prato com mãos trêmulas. Filho, falemos. Sobretudo. O pai assentiu, olhos sábios, nós erramos. Excluindo-te, destruímos o que mais amávamos. Falei então, voz baixa mas afiada como uma tesoura de podar, não foi só ela. Vocês escolheram o silêncio. Eu era o bode expiatório. Lágrimas fluíram, confissões jorraram, a mãe admitindo ter ignorado os apelos meus por medo de conflito, o pai confessando inveja do sucesso do João que o fizera cego para mim. O João, à mesa, interveio, eu traí a irmandade. Mas agora, reconstrói-la-emos. Juntos. Juntos. O palavra soava como uma ponte frágil sobre o abismo que eu cavara. Mas a Ana não era passado sepultado. Rumores chegavam do Porto, ela num bar de Gaia, bebendo gin tónica e caçando novo, patrocinador, histórias de assédio que ecoavam as dela própria. O Tiago recebera uma mensagem final, esquece-me. Estou farta de homens como tu. Bloqueei-a, mas o gosto amargo perdurava. No impulso, visitei o terapeuta do João, uma sessão experimental em Belém, com vista para o rio. A doutora, uma mulher de meia-idade com óculos de ar fino, escutou a minha história sem julgar. Vingança é um ciclo, Diogo. Rompo, ou ele rompe-te. Romper. Tentei, encaminhadas pelo aqueduto das águas livres, sentindo a água pulsar por baixo como o sangue nas veias da cidade. O golpe final veio inesperado, uma carta registada da Ana, endereçada a mim, via o advogado. Diogo, sei que foste tu. O Tiago, os leaks. Parabéns, ganhaste. Mas o ódio consome. Deixa ir. O papel tremeu na minha mão, perfume dela ainda impregnado, jasmim falso. Respondi no e-mail curto, ganhaste um lugar na história da família. Como vilã. Adeus. Enviei, e com isso, um peso caiu, não todo, mas o suficiente para respirar. A família florescia devagar, jantares regulares, o João a planear uma viagem connosco a Évora, os pais a redescobrirem o prazer de conversas sem máscaras. Eu participava, rindo de anedotas, mas o riso era tingido de cinza. O Zé, num churrasco no estaleiro, disse, estás a curar, rapaz. Mas cura inteiro, ou fica aleijado. Aleijado. Talvez. Mas em Lisboa, com o sol a banhar os azulejos e o fado a sussurrar promessas, eu caminhava para a luz, um passo de cada vez. Ainda assim, nas noites de lua cheia sobre o Tejo, questionava, valer a pena? A dor deles igualara a minha? Ou só multiplicara? A resposta vinha com o vento, sim, e não. Vingança era lição, não fim. O verão de Lisboa envolvia a cidade num abraço quente e pegajoso, com o Tejo a brilhar como safira sob o sol impiedoso e as ruas de Alfama pulsando ao ritmo de festas de São João, mas para mim, era o clímax de uma saga, onde as brasas da vingança se extinguiam em cinzas frias, deixando espaço para um renascimento incerto. 6 meses após a mensagem que rasgara o véu da ilusão familiar, eu olhava para trás não com triunfo pleno, mas com uma clareza amarga, como o vinho do Douro após a garrafa vazia. No estaleiro, o projeto terminara, o armazém restaurado agora um espaço de arte contemporânea, inaugurado com champanhe e flashes de câmaras, e eu, de fato emprestado do Zé, sentia-me um impostor entre intelectuais de copos altos. O Zé, orgulhoso, batia-me nas costas, vês? Reconstruíste mais que betão, Diogo. Reconstruíste-te. Bebia a saúde dele, mas o gosto era agridoce, sim, reconstruíra, mas sobre fundações de ódio que ainda rangiam. A família, remendada como um azulejo rachado, convidara-me para férias em Sagres, longe da agitação de Lisboa, onde o Atlântico batia rochas com fúria primordial. Chegámos de carro alugado, o pai ao volante com óculos escuros escondendo rugas novas, a mãe cantando fados antigos no banco de trás, o João ao meu lado, playlist de rock português a abafar silêncios.
O apartamento alugado cheirava a sal e pinho, com vista para falésias dramáticas, e ali, à volta de uma mesa de carapaus grelhados e salada de polvo, falámos verdadeiramente pela primeira vez. Diogo, começou o João, olhos no mar além, eu sei o que fizeste. Não tudo, mas o suficiente. Obrigado, e desculpa. O sol poente tingia o céu de vermelho, como sangue lavado, e eu respondi com honestidade crua, não foi por ti, irmão. Foi por mim. A dor de ser excluído. Corroeu-me. A mãe chorou baixinho, limpando as lágrimas com o guardanapo, fomos cegos, filho. Mas agora vemos. O pai, prático, ergueu o copo, à família. Imperfeita, mas nossa. Brindamos, o tilintar de vidro e quando como um pacto selado. Dias de praia e caminhadas curaram feridas superficiais, mergulhos nas ondas frias de Sagres, onde o sal lavava o suor e as mágoas, conversas à noite sobre sonhos adiados, o meu de abrir uma firma de restauro próprio, o do João de escrever um livro sobre manipulação nas relações. Rimos de memórias antigas, como a vez em que roubámos laranjas do jardim do vizinho em Belém e fomos apanhados pelo polícia bonacheirão. Mas o riso parava em gargalhadas contidas, e as pausas carregavam o peso do não dito, a Ana, o fantasma. Ela contactara o João uma semana antes, mensagem desesperada, voltei a Lisboa. Preciso de falar. Pelo que fomos. Ele mostrara-me, mãos tremendo como folhas de sobreiro. O que faço? Conselhei, fecha a porta, irmão. Para sempre. Ele o fez, bloqueando-a, mas o tremor persistia, o amor, mesmo tóxico, deixa ganchos. Eu, pelo meu lado, apaguei o perfil do Tiago, um ritual de despedida no mirador da Senhora do Cabo, onde o vento uivava como banshee. Acabou, sussurrei ao oceano, e pela primeira vez, acreditei. De volta a Lisboa, o outono aproximava-se com chuvas suaves, e eu iniciei o meu, registrei a firma Pontes Antigas Limitada, especializada em restaurações sustentáveis, com o Zé como sócio silencioso. O primeiro contrato veio rápido, um palacete em Sintra, e o sucesso era doce como morcela assada. A família jantava connosco semanalmente, agora sem ausências, e as conversas fluíam como o Tejo em maré cheia, planos para o Natal, viagens a Coimbra, até piadas sobre a cunhada maluca que nos uniam em cumplicidade irónica. Mas o coração era um terreno minado. Nas noites quentes de agosto, enquanto a cidade fervia com concertos de fado, eu acordava suado, revivendo a mensagem, não estás convidado. A terapeuta, em sessões contínuas, cavava fundo, a vingança curou a raiva, mas e o abandono? O medo de seres descartável. Chorava ali, no consultório com vista para o castelo de São Jorge, admitindo, sim. Ainda tenho medo. Ela sorria, gentil, então cura isso. Com amor, não ódio. Amor veio devagar, um encontro casual num café encheado com a Marta, uma ceramista de mãos delicadas e riso genuíno, que ouvia as minhas histórias sem julgar. Traição familiar. Conheço. A minha irmã roubou o meu noivo. Rimos, cúmplices, e aos poucos, construímos algo real, passeios pelo Lisboa Factory, noites de vinho e conversas até o sol nascer. Ela via as cicatrizes, não és quebrado, Diogo. És forjado. Um ano após a mensagem, o ciclo fechado, reunimos-nos em Belém para um jantar simbólico. O bacalhau assado fumegava, o vinho do Porto corria generosamente, e eu ergui o copo, à traição que nos uniu. E ao perdão que nos salva. Lágrimas, abraços, risos, família, imperfeita mas inteira. A Ana. Um capítulo encerrado, um aviso em itálico na narrativa da vida. Saí para o terraço, o Tejo negro salpicado de luzes, e respirei fundo. A vingança fora o meu fado escuro, mas agora cantava uma melodia nova, de resiliência, de pontes reconstruídas. Lisboa, eterna e traiçoeira, piscava-me o olho. E eu, renascido, pisquei de volta.